Comentando aqui, ele sai do Flamengo deixando o time a 3 pontos do líder. A 3 pontos do Palmeiras, porque saíram os 3 pontos da vitória contra o Botafogo. A realidade é essa. A 3 pontos do líder. Com um jogo a mais. Mas, com um jogo a mais. Sim. Mas a 3 pontos. Exato. O ano do Flamengo, campeão carioca, classificado oitava de final da Libertadores, venceu o primeiro jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil e 6º colocado no Campeonato Brasileiro. E esse é um ponto. Só, antes de você entrar no Jorge Jesus, como era uma torcida contra Abel e não pró-Flamengo. O Abel sai hoje. Como a torcida está comemorando que tenha saído. Terça-feira tem uma decisão com o Corinthians no Maracanã. Será que o mais indicado é ir para essa decisão com um auxiliar técnico? Marcelo Salles. Ou era melhor esperar manter o Abel? Porque ninguém vai contratar um técnico e em 2, 3 dias achar que ele vai chegar e vai resolver. A relação não estava boa, Eugênio. A relação não estava boa, mas é isso? Vai ser melhor? Pois é, mas ele pediu demissão. Se ele pediu demissão, ele não tinha respaldo. Porque, justamente... Ele pediu demissão porque a pressão era enorme, porque ele não teve respaldo. Mas será que era o momento disso? Será que não é melhor segurar um pouquinho essa pressão, esperar terminar agora? Parou para a Copa América, aí vamos pensar no que vai fazer? Não, sai agora, não quero mais, chega, bum. Beleza, e terça-feira, como é que faz? Tem que levar em consideração uma entrevista do Abel há umas 2 semanas, 3 semanas atrás, quando havia também essa pressão, não da arquibancada, nas redes sociais, e ele disse, Flamengo pode não querer, a torcida pode não querer, mas eu também posso não querer estar aqui. Foi muito claro numa entrevista, num jogo no Maracanã, pós-jogo. Eu acho que ele não quis estar também, acho que isso foge um pouco do controle. Né, isso foge um pouco do controle da diretoria. Quis em função de tudo que estava acontecendo. Claro, você está coberto de razão. Porque eu acho que a torcida ela tem todo o direito de se manifestar. Mas a equipe, a diretoria, porque isso é uma equipe, diretoria, comissão técnica, jogadores, isso que forma uma equipe forte e vencedora. Os jogadores fizeram a parte dele. Foram ali, abraçaram o Abel, tamo junto. Correram até deram o final. apoio, correram, fizeram o vexame virar uma vitória heróica, né? Seria um vexame se perde pro time reserva do Atlético Paranaense. E fizeram do limão uma limonada. Fizeram uma vitória heróica que manteve o Flamengo a 3 pontos do líder. Mas cadê a diretoria? A diretoria, ao invés de... Só que eu estou falando à distância. Não estou aqui acusando ninguém. Mas a diretoria, ao invés de entrar na frente do Abel, protegê-lo e dizer que confia e acredita, segundo o Abel, faz diferente. Faz um call internacional para contactar um novo técnico. Aí, eu estou só, por enquanto, só com a versão do Abel. Quem eu conheço, o Marcos Braz, eu conheço muito bem. Acho pouco provável que o Marcos Braz fizesse isso pelas costas do Abel, porque é um cara de caráter, de dignidade. Agora, os outros eu não conheço. E a negativa do presidente não foi firme no fogo. A negativa do presidente não foi firme. Eu não autorizei. Se falaram, foi sem minha autorização. Mas a gente recebe muitas ofertas. Coloca o Jorge Jesus aí. Eu gostaria que vocês falassem a respeito desse técnico. Tá aí, ilustrando. Quem é o Jorge Jesus? Antes de entrar no quem é, só uma questão. Jorge Jesus nunca passou pelo futebol brasileiro. Sequer era lembrado da sua existência aqui até pouco tempo atrás. Aí, de repente, surgiu um interesse do Vasco pelo Jorge Jesus. Aí, do Vasco, o Atlético Mineiro teve interesse no Jorge Jesus. E aí ele brotou outro dia no Estádio de Independência e, de repente, ele agora é cotado no Flamengo. Mas por que, de repente, ele virou um cara da moda no Brasil se ele nunca foi sequer falado por aqui? Essa é uma questão. Ele tem um staff hoje muito forte, né? Que está tentando plantá-lo novamente no futebol, depois de um fracasso no futebol português e, mais ainda, de uma briga que ele teve com a diretoria do Al Hilal dos Emirados Árabes Unidos por algumas situações que ele achava que deveriam ser de uma forma e os árabes pensam de outra, e ele é um cara muito vaidoso. O Jorge Jesus já vinha num declínio de carreira. Os últimos anos dele, no Sporting de Portugal, ele pouco fez aquilo que se esperava da estrutura do Sporting, que é um clube que tem menos recursos que o Benfica e o Porto, os principais clubes portugueses. Então, o que faz o Sporting? Nós lançamos jogadores
O Sporting é a maior base do futebol português, é a maior escola do futebol português em termos de revelações de jogadores. Já vista 2 nomes simples, né? Figo e Cristiano Ronaldo. Acho que, né, se explica um pouquinho desse sucesso. Boa apresentação. Né? E ele não conseguiu desenvolver um bom trabalho lá. Né? Ele ficou justamente onde o Sporting não gostaria, atrás do Benfica e do Porto nos campeonatos em que ele disputou. Sem contar que a última Taça de Portugal, na qual ele é um especialista, ele é um vencedor de taças, tanto de Taça da Liga Portuguesa como da Taça de Portugal, ele perdeu para o Desportivo Aves num jogo trágico que terminou em pancadaria dentro do vestiário, com o Jorge Jesus debandando metade do elenco fora do Sporting de Portugal, quando a torcida invade o CT da equipe. Então, o Jorge Jesus é um cara que ele é muito metódico para trabalhar e tem uma vaidade muito excessiva que era criticadíssima na história da imprensa portuguesa. É um cara difícil, ele tem uma forma de jogar muito peculiar, é um cara extremamente ofensivo, os times do Jorge Jesus jogam de uma forma muito intensa e ele não é um cara redutível a algumas mudanças. Deixa eu só falar das conquistas dele, Facincani. Os times que ele treinou, Benfica, Sporting, Al Hilal. Eleito 3 temporadas o melhor técnico do campeonato português. Uma supertaça na Arábia Saudita, uma taça de Portugal, 3 ligas portuguesas, 6 taças da Liga. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: conhecendo o Jorge Jesus, é bom técnico? Vocês acreditam no trabalho dele para o Flamengo? Ele foi um bom técnico, mas não conseguiu expandir-se além do Benfica para um cenário um pouco maior. Você recomenda ou não? Hoje não. Não? Não. Você, Eugênio? Isso dizer, pode ser que ele chegue e faça um bom trabalho. É muito complicado. O trabalho dele do Benfica foi um trabalho excelente. Ninguém fica 6 anos num clube à toa. Não, claro. Ficou 6 anos. Nesses 6 anos, 3 vezes foi campeão nacional, outras 6 vezes ganhou taças. A Taça de Portugal, Taça da Liga, etc. São 10 títulos. 2012 e 13 ganhou as 3. Exatamente. Português, a Taça e a Taça da Liga. Então, não à toa foi eleito o melhor técnico português e tal. Ele levou o Benfica várias vezes a estágios mais avançados da Champions League. Mas, 2 vices da Liga Europa. Agora, também tem o seguinte, né? A saída dele do Benfica foi também constrangedora, porque ele, depois de 6 anos do Benfica, ao final do contrato, ele acerta com o rival, o Sporting. Ele não vou renovar com o Benfica, eu vou pro outro. Ele não vai pro outro, ele vai pro outro. Passa pro outro lado da rua, que os estádios são próximos ali em Lisboa, né? Eu vou ali pro outro lado ali, que eu vou trabalhar no grande rival aqui do Benfica, no Sport. Ficou todo mundo assim, tanto que ele não consegue voltar pro Benfica hoje, porque ele é tido lá como traidor, por grande parte. Não trabalha no Porto pela rivalidade, porque sempre criticou a forma do Porto trabalhar. E ele perdeu espaço em Portugal, acabou indo lá pra Arábia Saudita, o Al Hilal da Arábia Saudita. E agora está aí no mercado tentando se recolocar. E talvez em função disso, desse grande staff dele. Agora, o Benfica dele era um bom time. Ele conseguia tirar um bom futebol do Benfica. Era um time interessante, competitivo, ofensivo, legal de se ver jogar. Ele vai conseguir fazer isso no Flamengo? Não sei, porque demanda adaptação. Ele, por exemplo, foi lá para a Arábia Saudita e reclamou a barbaridade. Chegava lá, os jogadores ficam caindo muito no chão. Aqui tem muita cera. O Brasil também tem, tá? Aqui o jogador não quer jogar, e não sei o quê. Reclamou da estrutura do clube, que não sei o quê. Aqui tem que treinar à noite, por causa do calor em alguns momentos, etc. Então, na Europa é diferente. Então, ele tem que entender que ele vai pra cá, se vier, pra primeiro entender o que é o futebol brasileiro, o que é o Flamengo, qual é a relação da torcida com o Flamengo. Isso tudo demanda um tempo, né? Não acontece da noite pro dia. Mas a chance de dar certo? Claro que é a chance de dar certo. E tem uma... Desculpa, antes do Edmundo, desculpa, Ed, rapidinho. Tem uma outra coisa. Ele é um técnico caro. Sim. O Jorge Jesus hoje enxerga o Brasil como um horizonte que está desesperado para ter uma novidade e que vai pagar o que ele quer, o próximo do que ele quer. Portugal hoje, tirando o Benfica, o Porto e o Sporting, ou seja, não entra mais os 3, né? No Sport pela razão da briga, no Benfica pela troca e no Porto pelas críticas e pela rivalidade, os outros clubes não pagam metade daquilo que ele espera. O cenário europeu hoje, de média expressão, não quer o Jorge Jesus. Não o enxerga como um técnico hoje que possa agregar alguma coisa. E os times de menor expressão, além de também não ver no Jorge Jesus, até porque a gente vê hoje clubes menores na Europa optando por técnicos mais jovens, até pela economia, esses caras também não vão pagar caro. Então, tirando o mercado do Oriente Médio, onde o Jorge Jesus falou que não quer mais trabalhar, quem que hoje paga-se bem para treinador? O Brasil.
a pedida que circulou recentemente, tanto no Vasco como no Atlético Mineiro, foi na casa de 6 dígitos. 6 dígitos. Ou seja, aliás, 7, né? Se coloca 6 zeros mais um dígito. Na casa do milhão. Na casa do milhão. Ou seja, é algo assim que é surreal para um técnico a gente pensar aqui, mas o Brasil paga. Então é por isso que está aqui. Está aberta a temporada de mudanças no Campeonato Brasileiro. Eu estou dizendo que está aberta a temporada porque o Vanderlei Luxemburgo acabou de assumir o Vasco. São 2 jogos, né, pelo Brasil. 2 jogos. No comando do Vasco da Gama, mas que vinha com um técnico interino. Não houve ali uma demissão, uma troca de técnico. O Atlético Mineiro ainda está com o técnico interino. O Galo também, o Oliveira Coupe saiu antes de começar o Campeonato Brasileiro, está com o técnico interino. Agora, desde o início do Campeonato Brasileiro, que as especulações são fortes em torno de alguns nomes. Por exemplo, o Galo, quando saiu o Levir Coupe, e se eu não estou enganado, fez contato com o Rogério Ceni. Vocês confirmam? Fez contato com o Rogério Ceni? Sim. Fez contato com o Rogério Ceni. Confirmado até por ele. Por ele também. Outro nome bastante citado, o do Thiago Nunes. Pelo sucesso que faz no Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense. E agora o Jorge Jesus. O que você me diz, Edmundo, desse mercado aberto? Tem uma coisa super importante para dizer, e falo sempre aqui e vou repetir. Nós somos muito pautados pelas assessorias gigantes de imprensa que tem no Brasil, que distribui notícias e que a gente absolve. Juro que eu não sei se ele vem, não sei se ele vai fazer sucesso, mas curioso eu estou demais para vê-lo trabalhar no Brasil. Por quê? Porque país da Europa, Portugal, quantos quilômetros tem? Você andar de uma ponta a outra. Eu acho que vou falar besteira porque eu sou péssimo em geografia, mas do Algarve ao Porto, por favor, gente, me perdoem se eu estiver errado. Estou dizendo de uma ponta a outra de Portugal, é muito pequeno. O que eu quero dizer com isso? Você tem tempo de trabalhar. Ele trabalhou nos 2 maiores de Portugal, é claro que ele vai ter sucesso. Tem 3, ele trabalhou em 2 dos maiores. Só ganha os 3. Sim. Concordam? Aqui no Brasil é completamente diferente. Mas eu vou mais longe. Vou mais longe. As críticas que o treinador recebe aqui, seja de nós da imprensa, seja da torcida, e a logística. A logística. Quando ele sair do Rio, for a Fortaleza... Você está falando só do Campeonato Brasileiro. Só do Campeonato Brasileiro. Estou nem falando da Libertadores. Falando da Libertadores. Pernambuco. Então, quando ele sair do Rio e a Fortaleza, depois de Fortaleza, ele ia a Chapecó, isso pode acontecer, joga quarta em Fortaleza ou domingo em Fortaleza, na quarta em Chapecó, ele vai falar assim, não quero não aguento não, vou embora. Porque é diferente, é um país completamente diferente. Um estádio como o Maracanã vai dar 1 milhão de chances para ele. Aí, como é que fala? Chance não, é maravilhoso. As arenas, tem todo o conforto dos estádios. Aí ele vai em outros estádios, aquele negócio de tocar, da bola rolar o tempo todo. É diferente. Vai jogar num dia com 40 graus na cabeça, no outro dia, ou 2 dias depois... 15. Com menos 3, com 2, com 5. Isso é peculiar do Brasil, é diferente do resto do mundo. Eu estou falando isso porque eu joguei na Europa. Firenze, para quem não sabe, é no meio da bota, no meio da Itália. A viagem mais longa que a gente tinha era 1 hora de avião, que era Cagliari. Era a única. As outras a gente ia de ônibus aqui, ia de ônibus ali e voltava para dormir em casa. Então, assim, é diferente trabalhar aqui. O Fortaleza acabou de falar aí, o Theo acabou de dizer, Fortaleza vai sair na sexta-feira,
Hoje ele vai voltar amanhã para... Não, amanhã ele já vem para o Rio. Não, assim como foi a... Ele já vem amanhã para o Rio, assim só volta dia 9 para comemorar o título. Assim então, como foi a viagem para disputar a decisão, a final. Ele foi de avião até Recife e do Recife de ônibus até João Pessoa. E ele vem amanhã.